Olá! Vamos mergulhar hoje numa questão que é assim, o coração da vida cristã. O que de fato significa viver no poder do Espírito Santo? A ideia é sair da teoria, sabe? Deixar para trás uma fé de museu e embarcar numa jornada cheia de vida de verdade. Para começar, vamos pensar um pouco nessa frase. Ela descreve um perigo muito real, o de ter uma fé que por fora parece perfeita, organizada, bonita, mas por dentro, fria, estática, sem vida. A imagem de um museu é forte, né? Descreve perfeitamente essa sensação. Então fica a pergunta: será que a nossa fé acabou virando um museu? É daqui que a gente parte. Vamos entender esse risco de ter uma espiritualidade que até pode estar certinha na doutrina, mas que no dia a dia não tem aquela vida, aquele poder sobrenatural que deveria ter. E o que leva a isso? Bom, o mundo em que a gente vive. É um excesso de informação, um barulho que não para, um consumismo que promete preencher tudo, mas no fim só entrega vazio. Tudo isso funciona como um sedativo espiritual, sabe? Que vai empurrando a fé para dentro dessa vitrine de museu sem o sopro de vida do espírito. Ok, mas como a gente sai desse museu? A porta de saída começa com uma pergunta que é a base de tudo. Afinal, quem é o Espírito Santo? Para viver no poder dele, a gente primeiro precisa redescobrir quem ele realmente é. E aqui está uma distinção que muda tudo. Muita gente pensa no Espírito Santo como uma coisa, uma energia, uma força cósmica, algo impessoal. Mas a Bíblia não mostra isso. Ela nos apresenta alguém, uma pessoa divina que pensa, que sente, que tem vontade própria. E isso, nossa, isso vira o jogo. Porque uma força a gente tenta usar. Agora, com uma pessoa, a gente se relaciona. E as ideias dele ser uma pessoa não é só uma teoria, não. A Bíblia é clara. Ele tem uma mente que conhece os segredos mais profundos de Deus. Ele tem emoções, pode ficar triste com as nossas atitudes. E ele tem uma vontade soberana, que guia a igreja e distribui dons do jeito que ele quer. Isso nos leva a essa palavra aqui, que é chave, koinonia. É o termo grego para comunhão. Então, o ponto central é este: a vida com Deus não é sobre tentar usar um poder, mas sobre viver em parceria, numa amizade profunda, diária, com a pessoa do Espírito Santo. Certo. Se é um relacionamento, como essa jornada de parceria realmente começa? Podemos pensar em dois encontros fundamentais com o Espírito, que dão o pontapé inicial para essa vida dinâmica e poderosa. Vamos ver como isso funciona na prática. Este quadro aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Primeiro, tem a habitação. Acontece quando a gente nasce de novo. O Espírito vem morar dentro de nós. Isso firma a nossa identidade de filhos e garante a salvação. Mas tem um segundo momento, o revestimento, ou batismo no Espírito. Aqui, ele vem sobre nós. O foco muda, passa a ser a nossa função de testemunhas. É poder para a missão. Um é sobre quem somos, o outro é sobre o que fazemos. E que poder é esse que a gente recebe? A palavra grega é dunamis. A nossa palavra dinamite vem daí, pensa nisso. Não é uma forcinha qualquer, é um poder explosivo, sobrenatural, dinâmico, que nos capacita a viver o evangelho com uma coragem que não vem da gente. É o que nos torna testemunhas eficazes de Jesus. É literalmente o motor para tirar a fé do museu todos os dias. Agora, viver essa vida de poder não quer dizer que não vai ter luta. Muito pelo contrário. A prova de que o espírito está no controle aparece justamente no meio de um conflito interno, uma batalha diária. E o resultado visível dessa batalha é o que a Bíblia chama de fruto. O apóstolo Paulo descreveu essa realidade de forma perfeita. Existe quase uma guerra civil acontecendo dentro de quem crê. A nossa natureza humana, a carne, quer uma coisa e o espírito quer o completo oposto. É nessa tensão, nessa arena, que a vida de poder se manifesta de verdade. E é muito importante entender o que é essa carne, ou sarx em grego. Não estamos falando do corpo físico, ok? O corpo é bom. Carne aqui é aquela nossa inclinação para viver por conta própria, para o egoísmo, para a independência de Deus. É a nossa natureza que resiste ao governo do espírito. E este quadro deixa bem claro o resultado de cada governo. De um lado, as obras da carne, que geram conflito, egoísmo, desordem. Do outro, o fruto do espírito: amor, alegria, paz. E repare que é o fruto, no singular, não os frutos. É um caráter único, integrado, que vai sendo formado. Essa é a santidade na prática. É o caráter de Cristo crescendo em nós. E aqui chegamos num ponto essencial.
Sabe qual é o maior milagre que o Espírito faz? Não são só os dons espetaculares, por mais incríveis que sejam. O verdadeiro milagre é ele pegar um coração egoísta, impaciente e dia após dia ir transformando esse coração para que ele se pareça mais com o de Jesus. Essa é a prova definitiva de que ele está agindo. Mas não é só sobre caráter. O Espírito também nos equipa para a ação, e é aí que entram os dons espirituais. A gente pode pensar neles como a graça de Deus se tornando uma habilidade prática para a gente poder servir uns aos outros. A palavra grega para dom, charisma, vem direto de charis, que significa graça. Isso é fascinante. Mostra que um dom espiritual não é um talento que a gente melhorou ou algo que a gente mereceu. Não, é literalmente a graça de Deus se tornando uma capacidade real para abençoar outras pessoas. E para que servem esses dons? A Bíblia não poderia ser mais clara. Visando ao bem comum. Os dons não são para status pessoal, não são para criar uma elite espiritual, nem para a gente se exibir. São ferramentas que Deus nos dá para construir, fortalecer e servir a nossa comunidade. A melhor imagem para isso é a de uma orquestra. Cada um de nós, com seu dom, é um instrumento diferente. Sozinho, o som pode ser até bonito, mas o poder mesmo está na harmonia de todos juntos. E o Espírito Santo, ele é o maestro, regendo todos os instrumentos para criar uma sinfonia linda que glorifica a Deus e edifica todo mundo. E com isso, a gente volta ao início, sair do museu para a vida. Essa jornada no poder do Espírito é diária, é relacional, é totalmente prática. Então a pergunta que fica não é o que eu posso fazer para Deus, mas uma pergunta de entrega, de parceria. Como o Espírito quer agir através de mim, hoje? A resposta para essa pergunta é o começo de uma vida poderosa de verdade.